Vamos lá, moçada, então, para a imunidade inata e adaptativa. A defesa contra micro-organismos é mediada por respostas sequenciais e coordenadas, que são denominadas de imunidade inata e adaptativa. A inata é também chamada de natural ou nativa, e é essencial para a defesa contra micro-organismos nas primeiras horas ou dias após a infecção, antes que as respostas imunes adaptativas tenham se desenvolvido. Tá vendo? Característica importante da imunidade inata são essas aqui, ó, antes que tenham desenvolvido. Tá? Deixa eu destacá-la aqui. A imunidade inata é mediada por mecanismos que já existem antes da ocorrência de uma infecção e, por isso, inata, e que facilitam rápidas respostas contra micro-organismos invasores. A gente pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem, bem didática. No primeiro momento, a gente tem a imunidade inata e depois a adaptativa, né? Mostrando para a gente aqui o tempo após a infecção. Então, a inata é composta pelas barreiras epiteliais, pelos fagócitos, por células dendríticas, por mastócitos, por células NK e outras, por proteínas do sistema complemento, né? Já a imunidade adquirida envolve linfócitos B, que produzem anticorpos, e os T, né, com as suas células efetoras, que vão desempenhar várias funções diferentes. Conforme você pode ver aqui, que é o que foi retratado no parágrafo anterior, as primeiras horas após a infecção, então cerca aí de 24 horas aproximadamente após a infecção, quem tende a combater os antígenos, os micro-organismos invasores, é a imunidade inata. Tá? Então, aqui a gente tem nessa figura os mecanismos da imunidade inata fornecem a defesa inicial contra infecções. As respostas imunes adaptativas se desenvolvem posteriormente e necessitam da ativação dos linfócitos. É isso que está representado aqui, por exemplo. E aqui. A cinética das respostas imunes inata e adquirida, né, ou adaptativa, são aproximações que podem variar em diferentes infecções. Somente tipos celulares selecionados são mostrados. Tá? Alguns tipos. A tabela mostra uma outra comparação. Nessa comparação entre inata e adaptativa, a gente tem especificidade, diversidade, memória e não reatividade ao próprio, tanto para a inata quanto para a adaptativa. E também os seus componentes que eu mencionei rapidamente ali. Barreiras celulares e químicas, proteínas sanguíneas e células. Tá? Vamos detalhar um pouquinho mais a respeito disso. Em contraste à imunidade inata, há outras respostas imunes que são estimuladas pela exposição a agentes infecciosos e que aumentam em magnitude e capacidades defensivas após cada exposição sucessiva a um micro-organismo em particular. Uma vez que essa forma de imunidade se desenvolve em resposta à infecção e a ela se adapta, é denominada de imunidade adaptativa, também chamada específica ou adquirida. O sistema imune adaptativo reconhece e reage a um grande número de substâncias microbianas e não microbianas, chamadas antígenos. Embora muitos patógenos tenham evoluído de maneira a resistir às respostas imunes inatas, as respostas imunes adaptativas, sendo mais fortes e mais especializadas, vamos destacar aqui, são capazes de erradicar até mesmo essas infecções, né? Também existem, então, as adaptativas são mais fortes e mais especializadas. Também existem numerosas conexões entre as respostas imunes inata e adaptativa. A inata aos micro-organismos, a resposta imune inata aos micro-organismos fornece os primeiros sinais de perigo que estimulam as respostas imunes adaptativas. Ou seja, a resposta inata estimula a resposta adaptativa. Aqui, né? Estimula a resposta adaptativa. Por outro lado, a resposta imune adaptativa frequentemente trabalha intensificando os mecanismos protetores da inata, tornando-os mais eficazes, tornando-os mais capazes de combater efetivamente os micro-organismos. Então, está falando aqui que a resposta adaptativa, ela intensifica a ação da inata. Ela usa a inata, ativa a inata para a resposta imune de maneira como um todo se tornar mais efetiva. Tá? O sistema imune de cada indivíduo é capaz de reconhecer, de responder e de eliminar muitos antígenos estranhos, quer dizer, não próprios. Esse é um termo da imunologia. Não pertence ao próprio organismo.
tá? Mas normalmente não reage contra antígenos e tecidos do próprio indivíduo. Vendo? Essa é uma característica importante, é uma tendência dele sempre reagir ao que é estranho. Então, naturalmente, ele não reage contra o que é do próprio corpo, né? Diferentes mecanismos, e aí eu continuo, são usados pelos sistemas imunes inato e adaptativo para prevenir reações contra células próprias sadias. Em outro capítulo do livro a gente vai falar bastante sobre isso. Em decorrência da capacidade de linfócitos e outras células imunes em circular pelos tecidos, a imunidade é sistêmica. Então tem uma migração, uma mudança de compartimentos ali muito grande. Significa que uma resposta imune iniciada em um local poderá conferir proteção em locais distantes. Essa característica é, obviamente, essencial para o sucesso da vacinação. Uma vacina, por exemplo, administrada no tecido subcutâneo ou muscular do braço, pode proteger contra infecções que acometam aí qualquer tecido no organismo, né? As respostas imunes são reguladas por um sistema de alças de feedback positivo que amplificam a reação e por mecanismos de controle que previnem reações inapropriadas e patológicas. Ela tem um ajuste, não deixando ela ficar muito intensa, né? E aumentando quando necessário. Quando ativados, os linfócitos disparam mecanismos que aumentam ainda mais a magnitude da resposta. Esse feedback positivo é importante para capacitar um pequeno número de linfócitos que são específicos para qualquer micro-organismo a gerarem uma ampla resposta necessária à erradicação daquela infecção. Muitos mecanismos de controle se tornam ativos durante as respostas imunes e previnem a ativação excessiva dos linfócitos. Poderia causar dano colateral aos tecidos normais, além de prevenirem respostas contra autoantígenos. Tá? Tá vendo? É aquele mecanismo de controle, evita a ativação excessiva de linfócitos. Se isso não for evitado, pode desencadear uma doença autoimune. Em outro capítulo, a gente vai conversar sobre isso. Mecanismos de defesa do hospedeiro contra micro-organismos são presentes em todos os organismos multicelulares. Tá? Os mecanismos filogeneticamente mais antigos de defesa do hospedeiro são aqueles da imunidade inata, presentes até mesmo em plantas e insetos. Há cerca de 500 milhões de anos, peixes sem mandíbulas, tais como lampreias e peixes bruxas, desenvolveram um sistema imune contendo células parecidas com linfócitos, que deveriam funcionar como linfócitos encontrados em espécies mais avançadas e até responder à imunização. Os receptores antigênicos nessas células são proteínas com variabilidade limitada, capazes de reconhecer muitos antígenos, porém distintos dos anticorpos e receptores das células T, os quais são altamente variáveis e surgiram mais tardiamente na evolução. Então vai ficando cada vez mais claro, à medida que a gente for estudando aqui o livro, esses processos de reconhecimento do antígeno, ativação de uma resposta para ele, são processos diferentes, distintos, dão por mecanismos diferentes. Tá? Aqui o que está contando é que, ao longo de 500 milhões de anos, esse processo foi se aperfeiçoando. Olha só quanto tempo. Os mecanismos de defesa mais especializados que constituem a imunidade adaptativa são encontrados somente em vertebrados. A maior parte dos componentes do sistema imune adaptativo, incluindo os linfócitos com receptores antigênicos altamente diversos, os anticorpos e os tecidos linfóides especializados, evoluiu coordenadamente dentro de um curto espaço de tempo nos vertebrados mandibulados, por exemplo, nos tubarões. Aproximadamente apenas 360 milhões de anos. É uma evolução bem contínua. Beleza?